Olá! Já pararam para pensar que existe uma espécie de sistema operacional invisível por trás do nosso dia a dia? Pois é, comprar um pão, assinar um contrato de aluguel, até o simples fato de nascer. Tudo isso é regido por uma estrutura poderosa, o direito civil, e hoje a gente vai desmontar esse sistema para entender as suas peças fundamentais. Então, a grande pergunta é esta: como é que a lei consegue organizar a imensa complexidade das relações humanas? A resposta, olha, é surpreendentemente lógica. Tudo se baseia em apenas três pilares essenciais. Vamos descobrir quais são. Ok, vamos lá. O nosso ponto de partida é a chamada parte geral do Código Civil. Mas calma, não pense nisso como um amontoado de regras. É muito mais elegante. Pense na parte geral como a gramática fundamental da nossa vida em sociedade. É ela que define as regras do jogo, os elementos básicos para que qualquer interação tenha validade jurídica. E o mais interessante é que essa gramática, na sua essência, é bem simples. Ela se dedica a responder três perguntas básicas que formam os pilares de todo o sistema: quem pode participar, o que pode ser objeto dessa relação e como essas interações acontecem. Resumindo, quem, o que e como. Vamos explorar cada um. Começando pelo começo. O quem. Antes de qualquer coisa acontecer no mundo do direito, a lei precisa definir quem são os atores em cena, quem pode ter direitos, quem vai ter deveres. Estes são os sujeitos da relação jurídica, e o nome técnico que a lei dá para eles é pessoas. E a lei reconhece dois tipos de atores. De um lado, temos a pessoa natural, que somos todos nós, qualquer ser humano, desde que nasce com vida. Do outro, a pessoa jurídica. Aí já é uma criação da lei, né? Pensem em empresas, associações, fundações. Elas ganham uma personalidade própria, que é diferente das pessoas que as criaram. Mas, atenção, não basta ser uma pessoa aos olhos da lei. É preciso ter outra coisa: capacidade. E o que é isso? Bem, é a nossa carteira de motorista para a vida civil. É a autorização da lei para que a gente possa agir por conta própria. Assinar contratos, comprar, vender, é no fundo a nossa autonomia jurídica. E essa capacidade não aparece de um dia para o outro. É uma jornada. Dá para imaginar como uma escada. A gente começa lá embaixo como absolutamente incapaz antes dos 16 anos, precisando que alguém nos represente em tudo. Depois, entre 16 e 18 anos, subimos um degrau. Somos relativamente incapazes. Já podemos agir em algumas situações, mas sempre com assistência. E finalmente aos 18, chegamos ao topo. Capacidade plena, a maioridade jurídica. Certo? Já temos os nossos atores, as pessoas. Agora, toda peça precisa de um cenário, de objetos, de adereços, certo? É aqui que entra o nosso segundo pilar, os bens. O quê da nossa equação? São os objetos sobre os quais as nossas relações jurídicas acontecem. Para o direito, um bem é basicamente qualquer coisa que tenha valor económico e que possa fazer parte de um património. Pode ser algo físico, como um celular, ou algo abstrato, como uma marca. E o jeito que a lei classifica esses bens acaba determinando as regras do jogo para cada um deles. Vamos a uma rodada rápida de classificações. A mais básica de todas: imóveis versus móveis. Um bem imóvel é aquele que está preso ao solo, tipo uma casa. Já um bem móvel, esse pode ser transportado por aí, como um carro. Essa diferença é crucial e explica porque comprar uma casa é tão mais burocrático do que comprar um carro, por exemplo. Próxima dupla: fungíveis e infungíveis. Os nomes parecem complicados, mas a ideia é simples. Um bem fungível pode ser trocado por outro igualzinho, da mesma espécie e qualidade. Um saco de arroz, por exemplo. Já um bem infungível, esse é único. É uma obra de arte original. No empréstimo isso muda tudo. Se alguém pede R$ 100, pode devolver quaisquer notas de R$ 100. Mas se pede emprestada a Mona Lisa, tem que devolver aquela Mona Lisa. E para fechar, consumíveis e inconsumíveis. Um bem consumível é aquele que se destrói logo no primeiro uso, como comida. Um bem inconsumível, por outro lado, permite um uso contínuo, como um livro. E claro, isso afeta diretamente os contratos. Não dá para alugar uma maçã, mas dá para alugar um livro. Ok, já temos o quem, que são as pessoas, e o quê, que são os bens. Falta a peça mais importante, a ação, o motor que coloca todo esse sistema para funcionar. E esse é o nosso terceiro pilar, os fatos jurídicos, o como tudo acontece. Um fato jurídico, de forma bem simples, é qualquer evento que tenha o poder de criar, alterar ou acabar com um direito.
É o gatilho que transforma o mundo estático das pessoas e dos bens num universo dinâmico, cheio de relações. E esses gatilhos podem ser de dois tipos. Alguns simplesmente acontecem, não dependem da nossa vontade. O nascimento, por exemplo, cria direitos. Uma tempestade que destrói uma casa extingue um direito. Mas a maioria dos factos que nos interessam no dia-a-dia, esses são resultado direto das nossas ações, da nossa vontade. Como, por exemplo, assinar um contrato. A principal forma de agir no mundo do direito é através do que chamamos de negócio jurídico. Pense nisso como uma receita de bolo. Para que o nosso bolo, o nosso contrato, seja válido, ele precisa seguir a receita da lei. Um cozinheiro capaz, ingredientes que sejam lícitos e possíveis e seguir um modo de preparo que a lei exige. Se faltar um desses itens, o bolo pode desandar. Ok, essa é a receita para fazer as coisas do jeito certo. Mas e quando a ação não segue as regras? E quando, em vez de criar um direito, a gente acaba violando um? A lei tem um nome para isso também, ato ilícito. A definição é bem clara. Sempre que uma ação, ou até a falta de uma ação, causa dano a alguém, seja por negligência, imprudência ou vontade própria, estamos diante de um ato ilícito. E no direito, toda a ação tem uma reação. Um ato ilícito que causa um dano, tipo uma batida de carro que amassa o veículo de alguém, isso não fica sem resposta. Ele gera uma consequência jurídica que é inevitável. A obrigação de reparar o dano. Essa é a base da responsabilidade civil. De forma bem direta, quem causa um prejuízo tem o dever de compensar. É o sistema tentando reequilibrar a balança. E pronto, chegamos ao fim da nossa desmontagem. Agora vamos juntar todas as peças e ver a máquina completa funcionando em conjunto. O quem, o quê e o como. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. Temos as pessoas, os sujeitos, temos os bens, os objetos, e temos os fatos, que são as ações que conectam tudo. Uma pessoa, que é o quem, assina um contrato de compra, que é o como, de uma casa, que é o que. É simples assim que o sistema funciona. Então, no final das contas, o ponto central é este. O direito civil é o resultado de pessoas capazes interagindo com bens por meio de factos jurídicos. É essa a gramática que estrutura a nossa vida em sociedade. E tudo isso nos leva a uma última questão para refletir. Se esta é a arquitetura fundamental, o esqueleto do sistema, que outras regras, princípios e exceções vêm para preencher esse esqueleto e definir nos mínimos detalhes a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos todos os dias? Bom, a resposta para isso é todo o resto do fascinante mundo do direito. Obrigado pela companhia